Começando agora pelo Brasil, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse não ter previsão para votar a ação do PT de 2021 que restringe delações premiadas. O Edson Fachin considera que as pautas do Supremo de abril e maio já foram publicadas pelo tribunal e que, por isso, a ação não deve ser analisada, pelo menos, nestes meses, né? O processo de 2021, vamos lembrar aqui, foi liberado para o plenário pelo ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira dessa semana. E essa disposição do Fachin vem em um momento em que os principais envolvidos nos escândalos do INSS e do Master negociam colaborações premiadas com ministros do Supremo potencialmente sendo delatadas. Bom, a gente vai já direto aqui, como eu disse, um WW especial. Queria apresentar, antes de mais nada, quem está conosco lá em Brasília, a Flávia Maia. Muito bem-vinda. Flávia Maia, analista de judiciário do Jota. Bem-vinda, desculpe aí o atraso, mas aí a gente trabalha com notícia, como você também, uma grande jornalista aí. Bem-vinda, Flávia. Boa noite, muito obrigada. E a Jussara Soares também lá em Brasília. Obrigado, Jussara. Desculpa o atraso, viu? Mas vamos lá para esse WW especial. Flávia, começando com você. Você se dedica aí boa parte da sua vida, da sua energia a cobrir o Supremo Tribunal Federal, frequenta a corte todos os dias. E o grande ineditismo dessas colaborações premiadas em curso, especialmente as do caso Master, é a possibilidade de atingir ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, basicamente. Hoje, você apostaria que essa ala política do Supremo, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes, teriam maioria para barrar uma autorização de investigação contra esses ministros por parte da Polícia Federal? Eu acho que ainda é um pouco prematuro fazer essa análise, né? A gente acho que tem que pensar em passos antes, né? E uma delas é a delação, né? A defesa do Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, fala muito dessa agilidade de vir uma delação, de acontecer essa delação, só que a gente sabe que nos bastidores ali, tanto da PGR quanto do próprio Supremo Tribunal e da Polícia Federal, esse acordo, essa negociação vai ser esmiuçada, vai ser pensada ali a dedo, porque também se sabe que Vorcaro é, vamos dizer assim, um fraudador contumaz, né? Então, tudo vai ter que ser muito bem analisado. Então, eu acho que antes de saber se vai abrir uma investigação, vai se analisar o que ele tem e o que pode atingir os ministros, como é que está o grau dessa prova, né? Quão robusta essa prova é. Então, eu acho que tem um passo antes ainda para ver se essa investigação passa ou não no Supremo Tribunal Federal. Ô Jussara, e o Supremo pode ganhar mais um integrante, né? Foi um dos fatos aí políticos de Brasília nessa semana. O Jorge Messias, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, despachou a nomeação, a indicação do Palácio do Planalto. O Supremo hoje tem 10 ministros, né? Faltando uma vaga. O Jorge Messias sendo aprovado, na sua percepção, ele jogaria ali, entraria para que grupo? Entraria para essa ala política ou ele seria mais próximo do André Mendonça, do Fachin, da Carmen Lúcia, do Fux, que estão ali defendendo uma depuração, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal? Márcio, olha, desculpa, a gente tá aqui vendo o Márcio até agora e tô te chamando de Márcio. Caio, também tem você cautelosa, assim como a Flávia, nessa primeira participação aqui. Porque Jorge Messias, ele está contando, inclusive, com o apoio ali dos ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques, que tem feito apelos lá para senadores do Senado para ele ser aprovado. Mas a gente não pode esquecer que ele foi indicado pelo presidente Lula. Então, o que dá para a gente entender ali que ele, de alguma forma, ele tem, ao chegar no Supremo Tribunal Federal, ele tem ali alguma gratidão ao governo que o indicou, mas também ali também uma gratidão a quem trabalhou por ele. A gente está falando especificamente de Mendonça, que é o relator do caso do Banco Master, e do INSS também, que é um outro inquérito que também causa desconforto ao governo.
e de Cássio Nunes Marques. Então, avalie o Caio, que ele vai trabalhando pouco a pouco. Acho que ele precisa sentir ainda esse espaço e como ele vai se posicionar. Acho que vai chegar, e se chegar, né, porque precisa ainda ser aprovado pelo Senado, ele vai ter que escolher ali esse lado e talvez não tome uma decisão direta. Eu acho que ele vai ponto a ponto ali, vendo como ele vai tomar as posições de acordo com as votações. E, especificamente agora, no caso Master, eu tenho dificuldade de dizer se ele vai ali votar com o relator André Mendonça, que tem se empenhado muito para a aprovação de Messias, ou se de repente ele vai ali juntar aquele grupo que também talvez seja mais alinhado ao Palácio do Planalto. Ô Flávia, como você lê o movimento do Alexandre de Moraes de ressuscitar essa ação do PT de 2021 que restringe delações premiadas? Na verdade, essa ação do PT, ela pede para trazer alguns parâmetros da delação premiada, e eu enxergo que ele quer botar regra nas delações, porque hoje, como é que uma delação funciona? Você entra, é uma mesa de negociação, né? A PGR você entra com o advogado faz a proposta, a PGR fala, olha, ou a PF, né? A PGR e a PF falam, não, esse ponto aqui, vamos mudar isso, estou achando que você não está me entregando tudo. Então assim, hoje é uma negociação. E ele sabe disso, né? Que você tem ali um espaço, vamos dizer assim, aberto. Acho que ele quer botar regras ali em como pode ser feita essa delação, né? Mas, a princípio, como até foi falado no início do programa, não está no radar do Fachin analisar isso agora. E a gente vê também que nesse processo já tem um parecer da PGR contra o cabimento da ação, né, no juridiquês, assim, para esse processo não prosseguir no Supremo, que teriam outras vias para isso ser analisado, que não o Supremo Tribunal Federal. E porque, de alguma forma, também isso tira o próprio poder da PGR, né, porque hoje a delação está na mão da PGR, que ela que senta nessa mesa de negociação, e se o Supremo coloca um monte de baliza, de parâmetro, isso também enfraquece a PGR nesse processo. Agora, Jussara, continuando a falar de delação premiada, ontem, né, foi fechado o primeiro grande acordo de delação premiada do caso das fraudes do INSS, o empresário Maurício Camisotti. Qual que é a expectativa de Palácio do Planalto, ou receio, temor de Palácio do Planalto, porque esse caso das fraudes do INSS tem um potencial grande de atingir o filho do presidente Lula, o Lulinha? E tudo que se trata dessa questão de INSS e essa vinculação, essa suspeita sobre o filho do presidente Lula, claro que tem ali uma preocupação, um desconforto, mas nas primeiras conversas, logo depois da confirmação, né, você trouxe a informação aqui de que havia sido de fato fechada a delação e enviado para o Supremo para que seja homologada. Eles dizem o seguinte, que pelo menos da parte da delação de Camisotti, eles imaginam que seja algo mais técnico, que não vai entrar ali exatamente em algo mais político. Então, pelo menos é o que eles têm dito agora. Mas, como eu disse, Caio, principalmente ano eleitoral, há muito receio, há crítica, a gente não pode, sobre a delação, a gente não pode esquecer que essa ação que tenta colocar limites na delação, ela é justamente uma ação dos advogados do PT. Então, vem muita crítica justamente à delação, mas o discurso é que eles imaginam que esses termos, né, essa proposta de delação de Camisotti deve ficar num nível mais técnico, sem avançar para essa questão política. E o que vem dizendo, né, pelo menos o entorno ali do presidente Lula, diz que imagina que não há o que se preocupar, porque Lulinha já teria dito que ele, qual foi a participação dele ali, né? Tipo, ele teve qual foi a relação dele pontual, segundo ele, com o careca do INSS. Então, basicamente isso que o governo, né, o entorno do presidente Lula vem se fiando. Mas, a gente lembra, tem delação a caminho, que precisa ser homologada, tem investigação ainda em curso, ou seja, tranquilo ninguém fica, né, Caio? Ô Flávia, o presidente Lula deu algumas declarações essa semana sobre Alexandre de Moraes. A leitura foi de que foram declarações orientadas pelo Sidônio Palmeiro, marqueteiro da campanha, marqueteiro do governo. Flávia, só um minuto que a gente precisa mostrar uma imagem que me chamam aqui sobre a Artemis, é isso? Ah lá, os astronautas caminhando já em cima, já chegaram ali ao navio, e a gente mostrando ao vivo ali os 4 astronautas que lideraram essa ação, voltando ali, retornando ao navio. Bom, vamos lá, Flávia, voltando aqui
para o Brasil. A minha pergunta é justamente isso, né? O presidente Lula deu declarações nesta semana referentes ao Alexandre de Moraes, teve uma leitura que já é uma declaração e uma tentativa de encaminhar a campanha eleitoral num distanciamento, num afastamento dessa crise, que é uma crise, acima de tudo, do Supremo Tribunal Federal. Como que isso caiu ali? Qual que é a leitura desse Supremo sobre as posições do Lula se afastando ou tentando se distanciar do caso Master e principalmente do Alexandre de Moraes? Claro que quando o presidente Lula critica o ministro Alexandre de Moraes e de alguma forma quer se afastar, desvincular, né, a imagem dele da imagem do Supremo, isso fica ruim dentro da corte, fica um clima ruim ali dentro da corte em relação a isso, porque o Lula hoje é muito ligado a todo esse processo, né, que aconteceu ali do julgamento da tentativa de golpe, em que esse processo ele foi relatado, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, e ali teve o aval da primeira turma, composta ali pelo Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Então, a gente vê que nesse momento em que o governo tenta se afastar, até porque as pesquisas mostram isso, né, eu acho isso muito interessante, porque nunca tinha feito pesquisa quase de opinião sobre juízes, né, sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora a gente tem isso, tem pesquisa de aprovação de ministros, é uma coisa muito inédita. E quando tem essa relação ligada com o Planalto, e o Planalto quer se desvincular nesse momento, é claro que o clima entre o Executivo e o Judiciário não fica tão legal, né, Caio?